E quando a igreja se desfaz de alguém, descarta, joga fora? Você já passou por isso? Já viu alguém passar por essa situação? Então, vem comigo que a gente vai abordar precisamente esse tema hoje. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, se inscreva aqui nesse canal, deixe o seu like, o seu comentário, assim você faz parte da produção de conteúdo desse pequeno espaço na internet, se torna um pouco da sua propriedade também. Você que está conosco há mais tempo, fica feito o meu convite. Você pode se tornar um membro, receber mais conteúdo, ou mesmo me acompanhar no meu clube de estudo, junto com o Zé Bruno, com o Marcos Botelho, com o Davi Lago, eu discípulo. Tá tudo aqui na descrição direitinho, mas vamos falar um pouco sobre essa história de alguém estar numa igreja e ser descartado, jogado fora. E o tema é por causa da modelo, apresentadora, não sei exatamente como... Não sou blogueiro de celebridade, então não sei certinho isso, tá certo, gente? Andressa Urach, ou Urach, né? Esse CH é um CH gutural, né? Urach. Acho que o certo seria assim, enfim. Mas que, se você não vive em outro planeta, você sabe que ela se converteu, passou aí na Igreja Universal, e agora ela está numa situação aí de embate com a igreja, porque a igreja teria se desfeito dela depois de conseguir todo o dinheiro que ela poderia doar à igreja. Pelo menos essa é a versão dela. Não vou discutir aqui a respeito de quem está certo, quem está errado. Isso é papel dos blogueiros aí de celebridades, eu não sei fazer isso, não é o meu ponto. Meu ponto é com você que já foi descartado por uma igreja, ou que conhece alguém que passou por uma situação dessa, ou que de repente faz parte de uma igreja que tem por hábito deixar que a ovelha perdida se permaneça lá perdida, ou então tem por hábito fazer com que ovelhas de dentro do seu próprio rebanho sejam colocadas de lado. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: essa igreja que está se desfazendo de alguém, que está descartando alguém, é uma verdadeira igreja? Tem duas hipóteses aí. A primeira hipótese é a seguinte: não se trata de uma igreja verdadeira e exatamente por isso ela está se desfazendo de pessoas. A segunda hipótese é que a nossa análise a respeito do evento, da circunstância, esteja equivocada e aquela pessoa não esteja de fato sofrendo exclusão por parte da igreja, mas na verdade o problema é aquela pessoa. Então a gente sempre tem que ter essa parcimônia. Eu vou me concentrar um pouco nessa questão da igreja ser uma igreja verdadeira, porque igrejas verdadeiras não se desfazem de pessoas. E existem maneiras da gente saber se uma igreja é verdadeira ou não. Você que é veterano de canal aqui, você já sabe que corriqueiramente eu abordo a questão da pureza do evangelho pregado naquela igreja. Em outras palavras, essa igreja prega o evangelho de verdade? O mesmo evangelho que Paulo pregou a respeito de Jesus? O evangelho para a salvação por meio da fé, dado pela graça, a salvação dada pela graça, isso é pregado no púlpito, é pregado constantemente. As pessoas, em especial as lideranças, ensinam esse evangelho da graça, ou essas pessoas têm ensinado um outro tipo de evangelho, que na verdade não é o evangelho, e por isso, de acordo com Gálatas, nós deveríamos considerar essas pessoas hereges. Então, essa é a primeira coisa que a gente sempre tem que colocar na balança. E no caso da Andressa, mesmo eu não querendo emitir juízo de valor, sabendo que a igreja envolvida é a Igreja Universal do Reino de Deus, eu sou obrigado a dizer, mesmo sem emitir quem está certo e quem está errado, esse tipo de juízo de valor, eu sou obrigado a dizer, o que se prega na Igreja Universal do Reino de Deus, embora haja pessoas salvas nessa igreja, é um evangelho muito distante daquele que o Novo Testamento nos traz. A teologia da prosperidade infestou a igreja. Mas essa não é a única marca de uma igreja verdadeira, a pregação correta do evangelho, a pureza do evangelho pregada no púlpito e ensinada pelos seus líderes. Não é só isso. A Confissão de Fé de Westminster, que é o documento fundacional da galera reformada, vamos dizer assim, ela tem muitas virtudes, e uma das virtudes está lá no seu capítulo 25, no parágrafo 5º, a respeito de como a gente percebe que uma igreja está dentro dos conformes do que seria uma igreja verdadeira. Isso porque, ali no período da Reforma, era necessário fazer essa distinção.
Muitas igrejas estão ali surgindo, e elas estão surgindo porque elas estão percebendo que o evangelho não tem sido pregado da maneira correta. E algumas que surgem também num contexto de bastante equívoco doutrinário e de prática. E nesse contexto, os catedráticos de Westminster escrevem a respeito da pureza do evangelho, mas também da correta administração das ordenanças, dos sacramentos, da ceia, do batismo. E o que isso tem a ver com ser descartado? E o que isso tem a ver com ser jogado fora? Tem tudo a ver. Porque a gente acha, às vezes, que essas confissões lá ficaram no passado, 1646 até 49 mais ou menos, que é ali o período do concílio de Westminster, quando aquilo está sendo escrito. Isso aí ficou no passado, não serve para hoje. Ou às vezes a gente olha com um olhar muito superficial sobre o que é a correta administração do sacramento. O sacramento é um negócio secundário e tal. Não é. A correta administração da ceia significa que nessa igreja a comunhão entre os irmãos acontece da maneira correta e é celebrada liturgicamente no culto. Eu vou repetir. A comunhão entre os irmãos, por causa de Cristo e com Cristo, é celebrada durante o culto. Essa é a ideia da ceia, lá em 1 Coríntios 11, por exemplo, quando Paulo fala a respeito de você ir se reconciliar com seu irmão antes de tomar do pão e beber do cálice. A ideia é que a união entre esses irmãos seja perfeita. Nunca será. Mas a busca por perfeição em comunhão entre os irmãos, porque temos comunhão com Cristo. Eu não sou irmão de sangue do cara que está do meu lado, mas ele se torna meu irmão como se fosse de sangue, e na verdade é de sangue porque é o sangue que Cristo verteu na cruz. Portanto, a correta administração da ceia não é meramente se eu estou colocando pão na hora certa e bebendo vinho na hora certa, não é isso. A ideia é se aquela celebração, ela celebra corretamente uma comunhão que é verdadeira durante a semana e no domingo. Nessas circunstâncias, não existe descarte de membro. Não existe jogar alguém fora. Não existe se aproximar de alguém porque esse alguém tem algo a oferecer. A correta administração dos sacramentos, ela é um tapa na nossa cara para dizer o seguinte: aqui e agora, diferentemente de outras refeições que você fizer, você não escolhe quem está comendo e quem está bebendo do seu lado. Independentemente do que essa pessoa tenha a oferecer, ela foi aceita no corpo de Cristo, e o batismo é o sinal dessa aceitação. Ela foi aceita no povo de Cristo, e aí, mais ainda, o batismo é o sacramento que celebra essa aceitação. E então, independentemente daquilo que ela tenha a te oferecer, ela será corretamente, amplamente, integralmente abraçada. E a comunhão que você tem com ela independe daquilo que ela pode ou tem a te oferecer. É a comunhão e a comunidade dos indesejados e dos indesejáveis. Já diria um dos maiores personagens da ficção do nosso tempo, Monkey D. Dragon, o seguinte: num mundo em que os indesejáveis são descartados, não pode haver felicidade. E a felicidade que Jesus Cristo propõe, e a harmonia, a paz, o shalom que Jesus Cristo propõe, inclui, celebrado na ceia, celebrado nos sacramentos, o fato de que nós somos uma comunidade de indesejáveis. Uma comunidade de pessoas que Deus não tinha a menor obrigação de desejar. Uma comunidade de pessoas que nada têm a oferecer a Deus, nem mesmo a igreja. E ainda assim Deus nos dá o privilégio de sim participarmos da sua obra e estarmos juntos, mesmo que tenhamos origens diferentes, mesmo que o jeito de ser de um ou de outro nos incomode. E, portanto, uma igreja que não dá a correta ênfase a uma comunhão na qual eu estou do lado de uma pessoa que não fosse o sangue de Cristo eu não desejaria estar, porque a minha inclinação para o pecado me faz ser excludente.
Uma igreja que não celebra o fato de que etnicamente somos diferentes, origens diferentes, pensamentos diferentes, mas em Cristo somos um. Uma igreja que não dá ênfase a isso não é uma igreja verdadeira. E, portanto, igrejas verdadeiras não se desfazem de ninguém, porque elas refletem o caráter de Cristo naquilo que ele tem de absolutamente belo em relação a nós, de ser um Deus profundamente interessado em nós e nada interesseiro, porque não temos nada a oferecer. Uma comunidade que se interessa por alguém, pelo dinheiro que ela tem a oferecer, pelos dons que ela tem a dar, pelos talentos musicais, de pregação, ou pela popularidade que essa pessoa traz consigo. Uma igreja que acolhe porque o membro tem algo a oferecer não é uma igreja verdadeira. E, portanto, se eu estou numa comunidade local que se comporta de uma maneira que privilegia uns que aparentemente têm mais a oferecer e relega outros e deixa outros de lado que talvez não tenham tanto a oferecer, essa igreja, ela precisa urgentemente de reforma. Como foi a reforma no século XVI, como foi a reforma depois no século XVII que nos deu origem à Confissão de Fé de Westminster. Não é uma brincadeira dizer que a verdadeira igreja celebra corretamente as ordenanças de Cristo e assim os seus sacramentos, a ceia corretamente celebrada e o batismo, a inclusão de gente que ninguém desejaria, gente como eu e você, mas que Jesus não apenas desejou, mas desejou a ponto de entregar a sua própria vida, para que pudéssemos ser, eu e você, irmãos que se desejam mutuamente, ainda que não tenhamos nada a oferecer um ao outro, e ainda que, sem termos nada a oferecer um ao outro, o Espírito Santo realize o milagre de que mutuamente a gente possa edificar-se uns aos outros, mutuamente a gente possa, entre a gente, gozar de mútuos dons espirituais. Existe igreja verdadeira. Ela está por aí. Onde o Estado não chega. Onde ninguém quer chegar. E a igreja vai chegando e alcançando as pessoas com o evangelho. Existe igreja verdadeira. Se a sua comunidade local não é uma dessas, talvez Deus esteja falando ao seu coração para ali você começar a ser uma parte da igreja invisível verdadeira que acolhe quem ninguém mais quer acolher. Esse era o meu recado para hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gosta de mensagens assim, eu estendo o meu convite para que você faça parte do nosso clube de estudo, Eu Discípulo, comigo, Davi Lago, Marcos Botelho, Zé Bruno, da banda Resgate. O link está aqui na descrição. E se esse vídeo te abençoou, compartilhe ele com alguém. Compartilhe ele com alguém. Assista os outros vídeos do canal, deixe seu like. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.